Vamos embora. Então, boa noite. Hoje eu me atrasei. Como é que eu me atrasei? Eu estava até Boa noite, fazendo. professor. Boa noite, eu estava até fazendo coisas da turma de vocês. Aí quando eu fui abrir, eu vi que eu não tinha postado ainda o aula de. Eu não tinha postado o link. Tá. Mas agora tá lá o link. Bom, Ô, professor, fale. do pós-aula da semana passada, é possível o senhor tem um exercício, se não me engano, é o 6, aquele que tem que aproximar pela função c no quadrado de x. É possível o senhor comentar aquele exercício hoje? Sim. Tá, Eu vou, beleza. eu, eu vou começar com o que tem aqui e aí eu volto pode ser que eu faça durante, tá? Mas enfim, mas eu volto naquele exercício. Tá bem, obrigado, professor. Eu volto naquela questão. Tá. Bom, beleza. Então, assim, semana que vem vai ter o Semana Acadêmica, né? Um seminário para vocês. Eu já postei lá o material, os links, tudo já tá tudo lá disponível para vocês. Então, não vou fazer live. Não vou fazer live e também não vou deixar atividade para vocês. Tá? Tipo, não vou, na 14ª semana não tem atividade. Então, dediquem-se nessa semana para fazer o trabalho. Tá? Que eu termino o conteúdo do trabalho hoje. Aí depois já está todo o esquema, já está todo o cronograma, esquema já está todo organizado lá no Moodle. Certo? Bom, outra coisa em relação às notas, as notas no portal ainda vai demorar um pouco, porque alguns avisos gerais não se posta arquivo em Word, isso eu avisei para cada um dos alunos que postou recuperação em Word, mandei o aviso geral e estou avisando aqui, certo? Então, quem mandou arquivo em Word da recuperação tem até hoje à noite para enviar. E para enviar o arquivo. Além disso, quem mandou a recuperação equivocada, porque recuperação é recuperar, não é substituir. Então, eu não vou enviar o trabalho que eu mais gosto, eu vou enviar o trabalho que eu tenho que recuperar, certo? Então, também eu já deixei avisos lá. Então, vai demorar mais um pouquinho, porque é importante a gente ver isso. Além disso, no grau B, já deixo para vocês, claro, o grau B a gente não tem tempo para ficar fazendo isso. Mandou arquivo errado, fez uma livre interpretação. E outra coisa, quando a gente faz livre interpretação, antes de fazer livre interpretação, escreve, pergunta. Tá? Isso é importante. Tá. Então, no grau B, a gente não vai ter muito tempo, certo? Grau B, mandou arquivo errado, fez livre interpretação, é zero. Tá? Então, não brinque. Grau A tem tempo, grau B não. Bom, vamos lá. Então, hoje nós vamos continuar tratando de interpolação e a gente fecha daí o conteúdo do quarto trabalho. Né? Vocês já podem fazer quase todo, porque só falta uma parte. Quem ficou com as questões de interpolação, quem ficou com as questões de ajuste, tem todo o conteúdo já. Bom, então vamos começar por aqui. Depois vamos fazer um paralelo com aquela questão que o Everton está perguntando. Então, vamos considerar essa tabela aqui, né? Essa tabela ela é produzida dessa relação aqui, né? Da função y igual a seno de 3x mais π meios. Isso quer dizer o quê? Que quando eu entrei com x igual a 7, substituir x igual a 7 aqui, o meu y foi esse aqui. Tá? Então, esse valor de y aqui corresponde ao x dessa função. Certo? Bom, então a interpolação ela também pode ser usada para aproximar valores em uma função. Então, use interpolação para aproximar o valor de y quando x é igual a 0,4. Então, a gente pode
por exemplo, poderia pegar o 0,4 e colocar aqui e obter o valor do y. Ok, mas aqui a gente vai usar a interpolação para comparar a eficácia da interpolação. Então, nosso objetivo aqui é comparar o resultado, né? A gente tem que ter um resultado conhecido e aí vamos usar a interpolação para comparar e ver o poder dela, né? Então, a primeira interpolação que nós vamos fazer é a linear. A interpolação linear, né? Para calcular o x igual a 0,4, eu vou considerar, né, os valores de x 0,2 e 0,8, né? Porque entre 0,2 e 0,8 está o 0,4. Então, posso pegar o menos 0,7 e o 0,2, né? Então, aplicando a interpolação linear, tal e qual, podemos fazer por reta, podemos fazer da maneira como eu fiz aqui, né? Que é nada mais, nada menos que eu pegar, eu entro com o valor de x aqui, que eu conheço, e eu vou ter um valor de y aqui. Então, y menos 0,8 sobre 0,4 menos 0,2. Isso tem que ser igual a menos 0,73 menos 0,82, dividido por 0,8 menos 0,2. Tá? Isso eu falei, isso a gente mostrou na semana passada. Então, ou fazer pela reta, né? Fazendo a equação da reta também não tem mistério. E nós vamos chegar ao valor de 0,3. Tá? Bom, aqui eu tenho um código que eu usei para fazer isso, né? Essa interpolação. Fui lá e digitei uma rotinazinha e aqui no Scilab, não precisa fazer aqui, mas a gente vê que eu digitei o x, eu digitei o y, né? E aí eu quero fazer o x de 0,4. E aí, então, eu fiz uma interpolação linear, como ela está aqui, né? Ou seja, eu digitei isso aqui. No gabarito, eu estava fazendo o gabarito da atividade 12, eu também tenho uma rotinazinha lá de interpolação linear, usando a equação da reta. Tudo é igual, tudo é a mesma coisa. Tudo vai dar o mesmo resultado. Tá? Por equação da reta, calculando A, calculando B, né? Calculando A, calculando B. E aí, então, nós vamos ter uma equação de reta, que é essa aqui. E calculando essa equação de reta, né, a gente pode também aplicar fazendo essa rotina. Então, essa rotina aqui nada mais é do que está sendo feito aqui, né? Ah, mas aqui é y3 e aqui é y2. Tem que olhar no contexto maior, né? Eu estou pegando aqui meu y2, meu x2, né? E meu x2. Então, estou no x2 e esse aqui é meu x3, né? Então, esse aqui é meu x2 e esse aqui é meu x3. Então, eu estou pegando esse valor e esse valor aqui para os correspondentes valores de x e y, os valores correspondentes de y, né? O correspondente valor de y. Eu vou substituir aqui o x2 vai me dar o y2. Vou substituir aqui o x3 vai me dar o y3. Né? E aí, a partir daqui, né, eu vou ter, então, o 0,8 menos 0,6 e o menos 0,73 menos 0,82. Então, eu cheguei que a minha declividade é negativa de 0,6 e o meu B é 1,3. Né? Aplicando a equação da reta, então nós vamos ter o mesmo resultado, né? Vamos ter o mesmo valor que nós tínhamos antes. Que era de deixa eu só ver aqui. Era de 0,3, né? Aqui eu tenho o seguinte, o que eu fiz? Aqui eu peguei o GeoGebra e desenhei o gráfico, só para esboçar, de quem? Do y, em vermelho, vou botar aqui em vermelho, do y, igual ao seno de 3x mais π sobre 2.
certo? E aqui em preto está a equação da reta, né? Ou seja, em preto, eu desenhei, então, a equação da reta. Y igual a menos 2,6 mais um monte de número, mais 1,3. Tá ali. Então, essa é a equação da reta do slide anterior. Então, o que nós verificamos? Que nesse intervalo de 0,2 a 0,8, as duas curvas, além delas se interceptarem exatamente em 0,2 e em 0,8, né, elas se interceptam exatamente em 0,2 e 0,8, e tem que acontecer isso, né, elas são muito próximas, né? Elas são muito próximas. Então, o que está em preto é a interpolação linear. O que está em vermelho é o valor exato. Então, nesse exemplo, tá, é conhecida a lei de formação, tá, pela tabela, né? O valor do y, né? O valor de y 0,4, o valor de y 0,4, se eu for lá e substituir 0,4 na função, eu vou obter 0,36. Se eu aplicar na reta, nós vamos obter, né, o 0,34426, né, aqui eu tinha arredondado antes. Então, nós temos uma pequena diferença entre o valor exato e o valor da tabela, né? E o valor da interpolação. Por que vai ser essa diferença entre o valor exato e o valor da interpolação? Porque a interpolação é uma aproximação, né? Ela é exata apenas aonde? Nos valores tabelados. Esses valores aqui são tabelados. Então, o meu valor, as curvas interpoladas se encontram. Tá? Bom. Então, nós temos uma diferença entre o valor interpolado e o valor exato, né? Então, eu costumo dizer, né? Está aqui o meu 0,4. Tá? Então, dá para verificar que aqui está a curva interpolada e está aqui a curva verdadeira. Dá para ver que nós temos, então, uma diferença, né? Essa diferença aqui, essa distância entre as duas curvas, ela é o erro. Tá? Então, a gente pode calcular o valor desse erro e verifica-se, então, um erro de 16%. Tá? Então, é a nossa boa e velha formuleta do erro. Sem mistério. Bom, aqui também nós vamos fazer uma interpolação polinomial de segundo grau. Né? Do grau correspondente, não de segundo grau. Ele está falando de grau correspondente. Qual é o grau correspondente aqui? Né? Quando ele fala em grau correspondente, eu quero um polinômio com o grau correspondente à tabela. Como é que eu vou averiguar isso? Esse polinômio vai ser de grau 3. Por que ele vai ser um polinômio de grau 3? Porque quantas linhas eu tenho? Eu tenho 1, 2, 3, 4 linhas. Né? Então, tenho 4 linhas. Então, se eu tenho 4 linhas, o meu polinômio vai ser 4 menos 1. Isso vai ser 3. Ou seja, esse aqui é o grau do polinômio. Sempre assim. Número de linhas menos 1 me dá o grau do polinômio. Então, meu polinômio é do terceiro grau. Tá. Então, se ele é um polinômio de terceiro grau, vamos tratar isso como um polinômio de Lagrange. Então, como é que fica o polinômio de terceiro grau em Lagrange? Tá? Eu vou ter uma soma que o k começa em 0 e vai até 3. Tá? Então, y0, L0, y1, L1, y2, L2, y3, L3. Ou seja, eu tenho uma soma que vai de 0 até 3. Tá. Muito bom. Os valores de y são os que estão na tabela. Os valores de L nós temos que calcular para o valor de x correspondente.
Então, como é um polinômio de Lagrange, a gente sabe que a gente vai passar um pouquinho de trabalho. Tá. Então, como fica o L0? Então, o L0 aqui apresentado, né, ele corresponde, então ele vai ficar o x menos o x1, né? Lembrando que, então aqui vai ficar o meu x0, o meu x1, o meu x2 e o meu x3, né? Então, o valor de L0 vai ser o x menos o x1, x menos o x2, x menos o x3, né? Nós vamos, no numerador, excluir o zero. E no lugar do x, vai entrar, então, o x0. Então, aí é substituir e colocar os valores, né? Os valores da tabela. E aqui, né, eu fiz todas as contas e cheguei a isso aqui. Embaixo ficou menos 2,835 e em cima eu fiz aquelas continhas ali, que foi um trabalho um pouco maçante, né? E encontrei, então, esse polinômio. É um polinômio do terceiro grau. Né? Por que é do terceiro grau? Porque nós estamos modelando um polinômio do terceiro grau. Tá? Bom, uma dica para vocês fazerem, por exemplo, essa continha, é usar agora meu celular não está aqui, mas tem um aplicativo de celular que é bom para isso, que eu não usei para fazer isso, mas quando vocês estão fazendo continha, ele é um aplicativo interessante, que é esse aplicativo aqui. É um aplicativo da Microsoft. Eu baixei ele e ele faz essas continhas. Né? A tão temida e horrorosa Bhaskara. Né? Então, e essas continhas aqui também ele faz. Ele tira foto também. Tem outros aplicativos que você tira foto, daí faz as contas, enfim. Isso ajuda bastante. Bom. Então tá. Então feito o L0. Nós temos mais 3 L's para calcular, né? Então, vamos para o L1. No L1, nós temos então o seguinte. Tá? Mesma situação. Então, isso aqui é extremamente maçante, né? É maçante no sentido de que é repetitivo. Tá? Ele é bem repetitivo. Tá? Então, fazendo isso, de novo, nós temos substituir. Peguei as calculadoras e obtive isso aqui. Novamente, um polinômio de terceiro grau. Nesse polinômio de terceiro grau, nós podemos, então, deixamos ele guardadinho ali. Tá? Muito bom. Agora vem para o L2. No L2, tá? No L2, nós temos o seguinte. Nós temos de novo, montamos o L do Lagrange. Né? Fazemos as contas. Né? Fazemos as contas, colocamos os valores de x e os valores de x correspondentes, né? E aí, de novo, fui lá e fiz as continhas. Então, é um trabalho para interpolação de Lagrange. O trabalho de interpolação de Lagrange, ele é muito chato. Já dei opinião. Claro, tem uma rotina. Eu vou agora, quando eu for mostrar para vocês o gabarito do questionário 12, eu vou mostrar uma rotina que já faz tudo isso aqui para tudo, tá?
sem precisar ficar fazendo todas as vezes os L's. Mas quem já fez, por exemplo, semana passada, acho que a gente já tinha feito para um polinômio de terceiro grau. Quem já tinha feito para um polinômio de terceiro grau já tá tudo certo. Aqui, o meu objetivo aqui é mostrar para vocês que se eu faço a conta, eu vou obter um polinômio de terceiro grau. Tá? E obtendo esse polinômio de terceiro grau, né, ele tem que ser de terceiro grau porque eu estou trabalhando com um polinômio de terceiro grau que é correspondente a essa tabela. E também eu faço isso porque agora eu quero fazer o gráfico, né? Meu objetivo aqui é construir o gráfico. Ou seja, pegar esse polinômio, né, que eu montei aqui, o L0, né, o L0, o L1, o L2 e o L3, né, multiplicar ele por Y, fazer as somas, multiplicações e divisões que tem aqui, e obter um polinômio de terceiro grau. Já viram que é uma conta gigantesca, né? A gente poderia passar até, sei lá, até as 9 para fazer essa continha. Mas aqui eu quero só comentar com vocês, mostrar que tem por trás de tudo isso. E aqui então eu já fiz no gráfico, eu já grafiquei isso. Esse gráfico aqui é um gráfico do Scilab, tá? Eu não fiz isso no GeoGebra. Esse gráfico aqui, ele está pegando a função e a interpolação correspondente, né? Ou seja, ele está pegando o polinômio de terceiro grau. E aí, o que nós temos? Primeira coisa que é importante a gente ressaltar da interpolação. A interpolação, ela só vale no domínio. Para lá e para lá, não vale, a interpolação não vale. Ou seja, a interpolação só vale nesse domínio, entre menos 0,7 e 1,4. Tá? Porque fora disso, as curvas nem mais se coincidem. Porque quando a gente faz uma interpolação, eu estou pegando um polinômio que coincide com aquela tabela naquele intervalo. Tá? Fora daquele intervalo, é outro mundo. Tá? Outra coisa, as curvas, elas se tocam. Tá? Elas se tocam exatamente nos pontos da tabela. Tá? Ou seja, aqui, aqui, aqui e aqui. É uma característica importante, né? Elas se tocam no ponto da tabela. Tá? E nós vemos que tem alguns lugares em que o erro é maior, né? Por exemplo, aqui, né? Entre menos 0,7 e 0,2 nós temos um erro grande. Agora, entre 0,2 e 0,8 nós temos um erro menor. Né? Então, como é que eu verifico o erro? Olha, a distância que eu tenho aqui. Então, nós temos essas distâncias entre as duas curvas corresponde, então, ao erro. Tá? Bom, aqui, então, tem o código da interpolação cúbica, que é um código com os L's, né? E aí aqui com o valor da interpolação cúbica. Né? E aí, então, aqui a comparação entre o valor linear, o valor da interpolação cúbica e o valor exato. Né? Então, a gente pode fazer essa comparação. Essa comparação aqui, o valor exato, o valor da interpolação linear deu 0,3, da interpolação cúbica deu 0,327 e o exato deu 0,36, certo? Enfim, então aqui nós temos os três resultados. E aí, dentro daquilo que se deseja fazer, né, na hora de fazer a interpolação, se opta também, a linear aqui apresentou um erro melhor, mas lembrando que a linear eu só posso fazer entre dois pontos. A cúbica eu peguei todos os pontos.
Né? Bom, então antes de olhar para o polinômio de Newton, vamos dar uma olhada ali na dúvida do colega. Aqui, né? A 2. A dúvida do colega está aqui. Aproximar a função seno ao quadrado de x nos pontos π quartos, π terços, π meios e 3π sobre 4. Tá. Então, vamos ver o seguinte. Se eu for trabalhar com matriz de Vandermonde, né? Vou abrir aqui, ó, esse lápis. Se eu vou trabalhar com matriz de Vandermonde, quem vai ser meu x? O meu x vai ser π sobre 4, vai ser π sobre 3, vai ser π sobre 2 e vai ser π, melhor, 3 vezes π, né? 3 vezes π sobre 4. Como vai ser o x? Como vai ser o y? O y você pode fazer, né? Pode fazer seno do primeiro x, né? Ao quadrado. O que eu estou fazendo aqui? Eu estou pegando o seno, repara que eu tenho esse parênteses que está fora, porque eu tenho seno de x ao quadrado. Quando eu tenho seno ao quadrado de x, isso aqui é a mesma coisa que, abre parênteses, seno de x ao quadrado. Então, se eu tenho seno ao quadrado de π quartos, isso aqui é a mesma coisa que seno de π quartos elevado ao quadrado. O seno de π quartos é raiz de 2 sobre 2. Então, eu vou ter raiz de 2 sobre 2 elevado ao quadrado. Então, isso aqui vai ficar 2 que divide 4. E isso aqui vai ficar 1/2. Tá? Então, é o que está escrito aqui. Tá? Eu estou colocando esse parênteses aqui, que é esse parênteses aqui. E aqui dentro, então, eu estou com o seno do π quartos. Tá? Bom. E aí, vai assim por diante, né? Vou fazer aqui, Ctrl C, Ctrl V. Então, 2, 3, 4. Aí alguém pode me perguntar, professor, mas não tem uma maneira mais simples de fazer isso, porque eu fiz assim, y igual, né, a seno, né, de x elevado ao quadrado. E aí deu errado. Né? Fiz assim e deu errado. Sim, se for feito assim, ele vai dar um erro. Esse erro ele ocorre porque você está entrando com uma matriz, né? Você está entrando com um vetor, uma matriz coluna, e está elevando ao quadrado.
E na hora de fazer essa multiplicação aqui, vai ter uma matriz coluna vezes outra matriz coluna, o Scilab vai entender isso aqui. Só que esse tipo de operação, o Scilab matematicamente não se faz e o Scilab também não vai fazer. Então, para que o Scilab entenda que você está fazendo, né, seno de x vezes seno de x, né, então a gente tem que digitar um pontinho. Aí ele vai saber que você está pegando, né, você está pegando o correspondente, né, você está pegando o elemento A11, né, e fazendo A11 ao quadrado. Né? Você está fazendo A11 ao quadrado. Aí vai pegar o A21, ele vai fazer o A21 ao quadrado. Então, com esse pontinho aqui, ele sabe isso. Porque isso aqui é um vetor. Tá? Isso aqui numa linguagem de programação, né? Já né? Na ideia de programação. Ah, professor, eu nunca vou saber fazer isso. Simples, então pega o π sobre 4 na calculadora, eleva ao quadrado e digita aqui. Também é outra maneira. Né? Ou faz na mão. Também, não tem problema. Aqui pode ser grande, mas todos dá para fazer à mão. Tudo dá para fazer à mão. Ah, mas no trabalho também dá para fazer tudo à mão. Tá? E aí manda ver. Acho que é a saída dele. Aqui. Então, vamos ver aqui. Aqui está, então, o M. Né? Aqui está o M. E aqui está, então, o polinômio. O polinômio usando a matriz de Vandermonde. Tá. Vamos ver o seguinte. No meu problema, eu tinha... O que eu tinha no problema? Eu tinha x0, x1, x2 e x3. Tá? Então, eu tinha x0, x1, x2 e x3. Qual é o grau do polinômio? O grau do meu polinômio é 3, né? Ou seja, eu tenho o A0, o A1, o A2 e o A3. Né? Então, quando eu determinei isso, né, então eu verifiquei que eu tenho um polinômio de terceiro grau. Tá. Então, qual é o x que nós estamos buscando? Nós queremos aproximar o valor de 2 vezes e terços. Né? Esse valor aqui que a gente quer aproximar. Bom, então, esse valor aqui que nós queremos, ele vai ser quem? Nós sabemos que o polinômio de terceiro grau, ele é quem? Ele é A0 mais A1x mais A2x2 mais A3x3. Tá. Mas quem nós nomeamos com... quem são os As aqui, né? Os As, eles estão contidos na matriz I de interpolação. Eu deveria ter chamado de matriz de A. Mas essa aqui, a minha matriz I, ela corresponde à matriz de interpolação. Então, o meu A0 corresponde a meu I na posição 1. Quem é meu I na posição 1? Esse aqui. Esse aqui é meu I na posição 1. O A1 corresponde a meu I na posição 2. O A2 corresponde a meu I na posição 3. E o A3 corresponde a meu I na posição 4. Né? Então, essa aqui corresponde à minha posição 4. Beleza.
Então, como nós vamos montar esse polinômio? Então, vou fazer o polinômio 3, né? Vai ser quem? Vai ser o i na posição 1, mais o i na posição 2, vezes o x. Qual é o x que nós estamos calculando? É o x do problema, que é o xx. Tá? Ou você pode já digitar 2π sobre 3. Tá? Mas como é difícil digitar, é muito caractere, né? 2 vezes o π dividido por 3. Então, é melhor você colocar isso tudo dentro de uma variável. Vezes xx ao quadrado mais i4 vezes xx ao cubo. Tá aí. Então, tá aqui o meu polinômio. Agora, se eu der o Enter, então ele vai me dar o resultado. Certo? Tá ali. Aí alguém vai me perguntar, mas o valor da calculadora? Então, vamos ver qual o valor da calculadora. O valor da calculadora seria seno de xx ao quadrado. 0,75. Tá? Então, o que ele está pedindo? Ele está pedindo o erro relativo, né? Então, é só você fazer o erro relativo entre o P3 e o valor da calculadora. Certo? Bom, então estamos terminando a primeira live. Nossa primeira live. E nós, então, retornamos depois do intervalo com então, o polinômio de Newton, que é um polinômio um pouco mais simples do que esses que nós temos aqui. E, enfim, tá? Então,